Olá, comunidade The One! Estamos aqui com mais um Talk One na The One Institute e eu sou a Priscila Baldez, CEO, fundadora da The One Institute. No dia de hoje eu tenho uma convidada especial, que é a doutora Priscila Carneiro. Ela é ortopedista de formação e atua aqui na The One Institute como médica integrativa. Doutora Priscila, gostaria de se apresentar? Olá, pessoal. Obrigada pelo convite, Pri. Eu sou a Priscila, eu tenho 49 anos, eu sou mãe da Laura e da Sofia, sou médica ortopedista, cirurgia de mão e minha paixão hoje é a medicina integrativa, apesar de ainda atuar na ortopedia e fazer cirurgia de mão. A medicina integrativa hoje é minha paixão e vocês vão entender por que ao longo desse episódio. E o tema do Talk One de hoje é por que toda mãe se abandona? Gente, vamos lá, isso é um fato. Virou mãe, já vem aquela crença limitante de que primeiro seu filho, primeiro seu marido, primeiro sua casa, você em último lugar. E por que essa crença, né? Tem mãe que corta cabelo quando o filho nasce, tem mãe que engorda, tem mãe que se abandona literalmente, para de trabalhar porque acredita que a mãe tem que parar de trabalhar. Então não é só apenas um aspecto, né? Então são vários aspectos que abordam essa mãe que se abandona. E doutora Priscila, você como médica, que sabemos que a vida de uma médica, gente, não é fácil, é uma loucura. Como você, mãe de duas meninas, enxerga a importância do autocuidado na rotina da maternidade? Hoje tá fácil de eu falar isso, Pri, porque eu tenho a Sofia de 14 e a Laura de 8. Mas o que você comentou agora é uma coisa bem interessante, né? Eu acho que quando uma mulher se torna mãe, né, ela é uma descoberta de uma nova mulher, né? Então ela não é mais, por exemplo, quando eu tive as meninas, eu não era mais a Priscila, né? Eu passei a ser a mãe da Sofia, a mãe da Laura. No primeiro filho, a gente tem uma necessidade de se doar ao máximo, né? Porque a maternidade é doação e cobrança, né? Nossa. A nossa cobrança, a cobrança externa, então de amamentar, de você ficar logo em forma, então você tem que, né, fazer todas aquelas regras, né, que a gente às vezes nem sabe se aquilo faz sentido para você ou não, mas a gente é o primeiro filho e você vai lá e se dedica. E eu acho que a gente se esquece um pouco, porque primeiro, nos primeiros meses realmente existe uma demanda que é necessário a entrega, é necessário priorizar aquilo, né, aquele ser que depende de você integralmente. Só que com o passar do tempo, né, eu acho que às vezes a gente fica envolvido da mesma forma como um bebê tem 1 mês, 2 meses. Às vezes a gente continua com a mesma dedicação, com a mesma entrega, enxergando apenas aquele ser que depende tanto de você, que é um amor assim indescritível, né? Acho que só quem é mãe sabe o que é isso. E eu acho que às vezes até uma culpa. Eu acho que a culpa é o principal fator que leva com que a mãe não pare de se cuidar, né? Então, poxa, eu vou deixar o meu filho para fazer uma unha, eu vou tomar um banho demorado e vou fazer um exercício, né? Isso quando não te cobram dentro da sua casa. E você falou tudo, né? Até amamentação. Eu consegui amamentar meus 2 filhos. Eu amamentei o Eduardo até 2 anos e meio. Eu amamentei o Arthur até 1 ano e meio. Tive muitas amigas que elas não conseguiram amamentar. Mas a cobrança imposta pela sociedade de que você tem que amamentar é um absurdo, porque dói naquela mãe que não pode amamentar. Eu tenho um caso de uma conhecida que ela fez cirurgia da redução de mama. E na cirurgia de redução de mama, ela reduziu e ela tirou, faz muitos anos, faz 30 anos atrás, mais, não tinha a tecnologia de hoje. Ela tirou todas as glândulas mamárias. Simplesmente ela não sabia. Quando o bebê nasceu, ela pensou que ela fosse amamentar. Ela ficou 1 semana saindo sangue do peito, a criança só chorando. Por quê? Porque a sociedade impõe que a mãe tem que amamentar, mas não é toda mãe que pode amamentar. Pra conseguir amamentar, meu peito rachou, saía sangue, saía pus. Era cada vez que ele pegava no peito, era assim uma dor absurda. Por que a gente tem que passar por isso, né? Pri, é que a gente já desfocando. Não, mas você comentou uma coisa que a gente vai voltar no foco, que é a comparação, né? Então, quando a gente fala de medicina integrativa, a medicina integrativa, na verdade, ela olha o ser individualmente, integralmente. Então, né, a sua saúde física, a sua saúde emocional, mental, espiritual, você como um ser humano dentro daquele ambiente que você vive, né? Sim. Social. E na maternidade existe a comparação. Então, a expectativa de amamentar, a expectativa do parto normal, e às vezes nem é o que a mulher quer. Nós temos mulheres, por exemplo, que têm que voltar a trabalhar, que são autônomas, que têm que voltar a trabalhar com um bebê de 1 mês. Sim. É o que ela quer, não é, mas é aquilo que ela precisa fazer. É a necessidade da vida dela. Então, às vezes, a comparação, a idealização, a romantização faz com que a carga, a cobrança e a culpa da mulher
que já é grande, a autocobrança, a autoculpa, tudo isso já é tão grande que na hora que você tem alguém cobrando mais, nessa hora eu acho que assim, muitas mulheres se perdem nisso na questão do autocuidado. Ela sente talvez que naquele momento ela não pode, ela não deve, e ao mesmo tempo que elas olham as blogueiras e as artistas que vivem rapidamente... uma vida de mentira, porque não é a vida de uma mulher comum. Mas que é a vida que ela quis ter, mas é a escolha dessa pessoa, né? Então essa mulher que também tem uma vida falsa, enfim, né, com toda uma estrutura por trás, também é uma escolha. Só que eu acho que a mulher, na hora que ela se torna mãe, a primeira coisa que eu acho que a gente deveria olhar é pra dentro, ver aquilo que faz sentido pra você e pro seu filho. E aí depois se preocupar com o resto, entendeu? E nesse momento, se a gente conseguisse diminuir a romantização, diminuir a comparação, talvez a gente pudesse ter uns minutos para se dedicar a esse autocuidado sem sentir culpa. Então eu acho que a culpa e a cobrança e a comparação são dos responsáveis para que a mulher se abandone assim, depois que ela se torna mãe. Já existe um velho ditado, né? A comparação, ele é um ladrão da felicidade. Então, quando você se compara, você deixa de focar a energia em você e você tá focando a sua energia no outro. A comparação, ela é ruim em todos os aspectos. E acho que o ponto mais negativo da maternidade é, ao invés de mães se ajudarem, eu passei por isso. As mães, elas querem ser uma melhor do que a outra. Então, por exemplo, na fase de introdução alimentar, eu tive uma falsa amiga que depois, pelo amor de Deus, foi uma decepção na minha vida, uma pessoa pavorosa. Ela chegava pra mim e falava assim, o meu filho comeu um prato inteiro. Tipo, eles nasceram no mesmo dia, na mesma maternidade, amigos de maternidade. Então, eles fizeram aniversário 6 meses no mesmo dia. Introdução alimentar, a gente começou no mesmo dia. E eu lá, né, fiz aquela papa amassada. E o pediatra, olha, se ele comer 2 colheres de sopa daquela papa amassada, tá muito bom, né? E aí eu, assim, nem a minha, não comeu nem uma de café da papa amassada, né? Ela me manda uma foto de um prato, eu tô falando muito sério, de um prato desse tamanho, de arroz inteiro, com feijão inteiro e carne inteira e uma vagem e tomate e uma cenoura. Eu tenho a foto até hoje no meu antigo celular. A criança com 6 meses, primeiro dia de introdução alimentar. Ela me mandou uma foto do antes e depois só com os grãozinhos de arroz. Aí meu filho comeu tudo. Aí eu falei, nossa, meu filho tem problema. Porque eu, mãe de primeira viagem, sem ter noção de nada, o que você faz? Você acredita na pessoa. É óbvio que eu já vejo aquilo que é uma mentira. Com 6 meses. Não, e mesmo que fosse. Uma verdade. A individualização que a gente tá falando de uma mãe, assim começa a criança. Sim. Eu tive 2. A introdução alimentar das 2 foi totalmente diferente. Nossa, na primeira eu fui super regrada, e papinha, e horário. Eu pesava. A segunda filha não aceitou papinha, a Laura não aceitou nada. O que ela queria era a comida que estava no prato da Sofia. E eu, assim, né, o certo é o certo, o medo de engasgar. Bom, no final eu estudei BLW. Primeira aula do BLW era como não engasgar. E eu falei, gente, meu Deus. E ela aceitou a comida do prato da Sofia e ela tinha que comer sozinha. Ou seja, olha, eu nunca teria deixado a Sofia fazer isso, eu teria pirado. Já no segundo eu entendi que era a dinâmica da Laura. Então, eu já estava preparada para aceitar. Então, eu acho que a palavra aceitação vem também trazer essa leveza para as mulheres. Seu filho não foi o exemplo de introdução alimentar, não. Mas a gente não tá, a nossa vida não é uma competição, a nossa vida, ela é muito única. Então, assim, uns vão demorar para andar, uns vão demorar para falar. Até a Laura nascer, eu não acreditava quando as mães falavam que o bebê dormia a noite inteira. Não, mas calma. Eu achava que era mentira. Ela falava que ela dormia e eu acreditava. Não, tudo eu acreditava. Tudo eu acreditava. Mas era mentira? Era, porque aí quando a gente tava depois num grupo de mães, ela falou, meu filho nunca dormiu. Nossa, era terrível, ele tinha que dormir na minha cama, no meio da minha cama, pra eu tentar dormir um pouco, pra ele estar grudado em mim, ele nunca dormiu no seu... Então assim, tudo que ela falava era apenas... É esse o ponto que eu quero dizer. Ela falava apenas pra querer se comparar, pra me diminuir. A necessidade, na verdade, era de tentar se... Ser melhor em alguma coisa. Porque talvez ela tivesse tão triste, tão... Mas volta ao... Não se ajuda? Falta de sim. cumplicidade da maternidade entre mães. Pri, mas a gente só pode dar o que tem. Sim. A gente não consegue dar o que não tem. Então, quando a gente se depara com pessoas assim, é olhar assim... Esse excesso todo demonstra uma falta de alguma coisa, né? Sim. O problema é ela, não sou eu, né? Quando eu falo, o problema é dos outros. Ele diz sobre os outros e não sobre você. Sempre é sobre os outros. Só que a maternidade é um momento que a gente fica muito fragilizada. Muito sensível. Eu tava obesa, né? Tava enorme. Não, exatamente, obesa, a gente não tá falando que as mães... toda abalada. A gente tá falando que as mães se abandonam, né? Bom, mas voltando, né? Que já desviamos muito do nosso
nosso foco da medicina integrativa. Medicina integrativa fala muito sobre equilíbrio. Como encontrar esse equilíbrio entre cuidar dos filhos e cuidar de si mesmo? Olha, eu acho que a palavra equilíbrio, ela traz muita carga, né? Porque equilíbrio seria você conseguir fazer tudo um pouquinho de cada. Eu acho que a gente tem que falar aqui sobre equilibrar os pratinhos, não sobre equilíbrio, né? Então, sobre escolher as suas batalhas, a que você vai vencer hoje. Então, eu diria que a mulher, primeira coisa, ela tinha que, quando ela se torna mãe, olhando pelo aspecto da medicina integrativa, de equilibrar as funções, sentimentos, emoções, ela primeiro precisa lidar com a culpa, tirar a culpa. Então, olhar para que emoção você está sentindo. Se existe uma angústia, o corpo fala, se aquilo que você está fazendo te dá um frio na barriga, não tá indo leve, olha para aquilo e tenta entender o porquê você está sentindo aquilo. Porque desequilíbrios de saúde, desequilíbrios emocionais, o que está levando essa angústia? Elas vêm de algo que às vezes nem é uma coisa tão séria, mas que você internalizou. Então eu penso que primeiro olhar para você, acordar, sentir merecedora de descanso, se sentir merecedora de sentar e comer. Não tem problema você deixar um pouco de lado de ser aquela mãe maravilhosa, perfeita, para falhar. Então aceitar a falha. Tá tudo bem a gente falhar todo dia um pouquinho. Então Aceitar a falha e escolher cada dia o que você vai deixar de fazer, o que é importante fazer e cada dia é um prato. E isso não dá inclui pra ter todos os pratos equilibrados isso inclui todos a sua dias. casa. Se a gente tem 6 pratos para 2 mãos. Exato. Então tem dia que a casa consegue equilibrar 2 por dia. Tem dia que a casa vai ficar para lá, tem dia que a atividade física vai ficar para cá. Os filhos mesmo vão ficar no seu plano se você tiver uma outra atividade profissional. Então assim, eu acho que olhar com leveza, com gentileza, como você olha para os outros. A gente tem tanta gentileza com o outro, a gente tem tanta paciência para o outro. Então se a gente conseguir olhar para nós como a gente olha para o outro, eu acho que aí é metade do caminho de trazer esse equilíbrio para a maternidade. E quais práticas simples e realistas de autocuidado você recomenda para mães que têm dias intensos e com pouco tempo? Então, eu hoje, né, eu não tenho tempo, né, assim, ninguém tem tempo sobrando hoje, né, então eu acho assim, que não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Então, primeiro, ter bem claro o que é prioridade. Deixar uma casa impecável é prioridade para você? Tem pessoas que aquilo é prioridade, então tá tudo bem. Só que você não vai conseguir ter uma casa impecável, tudo certinho. Então, dentro do autocuidado, a gente tem que entender assim, o que é autocuidado? Então, autocuidado é tudo aquilo que você vai cuidar de você. Então, tem mulheres que amam massagem, tem mulheres que não ficam sem fazer as unhas, tem mulheres que amam assistir séries, tem mulheres que precisam de atividade física, tem mulher que odeia serviço de casa. Então, primeiro entender o que é autocuidado para você. De que forma a medicina integrativa pode ajudar a reconstruir a identidade da mulher após a maternidade, além do papel de mãe? Olha, por incrível que pareça, eu adoro esse assunto e eu tenho, assim, parece que meu nicho de pacientes são essas mulheres que chegam com a criança com uns 2 anos. Isso varia muito, né? Tem mãe que com 1 aninho já tá pensando nisso, mas na média de 2 a 4 anos que a mãe olha, você comentou, né? Nossa, eu tava enorme. Por quê? Porque você não se reconhece. Então chega um ponto que a criança começa a ter autonomia, né? Ela não precisa mais tanto daquele cuidado e aí você olha pra dentro e você não se reconhece mais. Esse resgate da identidade, primeiro é reconhecer que tá tudo bem, né? Você por um tempo foi a mãe. Primeira coisa, vamos avaliar os seus exames pra ver como que tá a sua saúde, né? Porque às vezes você tá comendo sem perceber. E então, vamos ver como que tá sua glicemia, como estão suas vitaminas, como tá seu sono. Então, assim, olhar primeiro pro básico. Como é que tá o teu corpo? Como está fisiologicamente? Ele tá funcionando bem? Será que só ajustar sono? Mas o que eu tenho pego, na verdade, é o contrário. São mães com vitaminas lá embaixo, com os hormônios desregulados, inflamadas, a falta, né, o sono, sobrepeso, o sono não reparador, gritando ali com hormônios que a gente produz somente no sono profundo, ali baixíssimos. A gente olha, quais passos importantes, qual o passo mais importante que eu vou dar agora que vai ter mais impacto? Porque a gente não vai conseguir resolver tudo na primeira consulta, nesse primeiro mês. Então, que ação que eu vou tomar agora? A única coisa que se eu fizer agora vai ter impacto em todas as outras. Então, tem mulheres que vai ser regular o sono, tem mulheres que vai ser tirar o açúcar, tem mulheres que vai ser introduzir... Então, não é o mesmo tratamento para Não, aí a gente vai ter que descobrir em cada mulher o que tá tirando aquela identidade dela, o que dissociou, né, a mãe da mulher, e a partir daquilo,
a gente entra com uma ação. Então, obviamente, os exames. Então, vou ver se tem vitamina, as vitaminas estão bem, ferritina. E aí, então, a gente ajusta essa parte dos exames. E aí, dependendo do problema, o que está causando, a gente vai agir individualmente, caso a caso. E quais mudanças você implementou na sua própria vida após ser mãe que refletem os princípios da medicina integrativa? Nossa! Na verdade, eu tive essa questão de peso também, tá, Pri? O peso foi uma coisa que sempre eu tive. Eu sempre fiz muito exercício, mas eu tinha muita facilidade de engordar. E eu não sabia o porquê que eu engordava, né? Então, a primeira coisa, associando a medicina integrativa. Esse assunto é de extrema importância, principalmente para mim e acredito que para todas nós mulheres. Inclusive porque a The One surgiu dessa vivência que eu tive na minha vida, de ter me abandonado, de não me reconhecer, de chegar literalmente no fundo de um poço, de não conseguir escolher minhas roupas, as roupas que tinham que me escolher, de ter que deixar de ir em eventos. Inclusive, eu fiz uma pesquisa que 6 entre 10 mulheres, elas deixam de ir a lugares que elas gostam, ou numa praia, ou num evento social, por causa que elas não estão bem com a imagem delas. Então, a The One, ela veio porque justamente eu queria ter uma The One em minha vida quando eu passei por esse processo, porque é uma crise que você vive sim com o seu íntimo. É uma crise de que você não se reconhece. E quem é você? Porque só uma mulher sabe a dor que é quando você se olha no espelho, se você conseguir se olhar no espelho, nua. Muitas não conseguem porque elas têm medo do que elas vão ver, porque elas não vão se identificar com aquela imagem. E o buraco na cabeça delas está tão grande que elas nunca vão conseguir sair daquele buraco. Mas existe sim. O que existe é um processo. É esse processo que começa com um bom médico, com uma boa nutricionista, com um bom profissional de educação física, para que você consiga se resgatar, buscar seu amor próprio, porque toda essa questão de você estar bem hormonalmente, você estar bem num peso ideal, é uma questão de amor próprio. É um reflexo. E principalmente de saúde, quando a gente fala sobre, é um termo bem usado e até batido, que é aquela história, né, de você colocar a máscara de oxigênio em você e depois nos outros, né? Então, entender que você é a sua prioridade, você vai ser uma melhor mãe, você vai ser uma melhor profissional, uma pessoa melhor se você estiver completa. A gente só transborda quando a gente está completa, né? Aquilo que eu falei, a gente não dá aquilo que a gente não tem. E outra coisa que a gente acabou não falando, que é sobre você inspirar os seus filhos, né? Porque você quer o quê? Você quer um filho saudável, que se cuide. A gente não quer um filho que fique vivendo a custa dos outros. A gente ensina, né? Então eu acho que quando a gente dá o exemplo de se priorizar, de como você, né, de ver do auto-amor, do autocuidado, você está inspirando o seu filho a fazer isso. Você quer que o seu filho faça atividade física, quer que ele coma bem, quer que ele tome banho, escove os dentes. Então eu acho que o exemplo... Nossos filhos, eles repetem todas as nossas ações. O exemplo é a melhor forma de educar. Então, quando você está se cuidando, você está ensinando o seu filho, a sua filha, a também ter esse auto-amor e esse autocuidado. Então, eu acho que... É a frase de One, né? Que eu uso em todos os exemplos. Então, é transbordar, justamente... é você estar completa, para você transbordar para o seu filho, para o seu marido, para sua casa, para os seus familiares, né? Porque uma pessoa que sempre está pondo todo mundo na frente... ela é a forma como você se trata, é a forma como o mundo vai te tratar, como todos vão te tratar. Então você vai virar um ciclo vicioso de que você não tem importância. Então a primeira pessoa importante na tua vida é você, a primeira pessoa com quem você tem que ser gentil é com você e também pegar leve no sentido de tá tudo bem, você ficou desse jeito, tá tudo certo, tem conserto, dá pra arrumar. Então, não importa a situação que você tá, tem jeito, não tem problema que você ficou desse jeito. A coisa... Você deu o seu melhor. E a mãe dá o seu melhor. Não é egoísmo. Não é o primeiro... É um ato de amor. É um ato de amor. É o que a gente escreveu na revista Expressão. Pilar, é isso mesmo. Vamos fazer até a revista Expressão, a coluna desse mês. Foi a doutora Priscila que escreveu o artigo sobre as mães. É um ato de amor próprio. É um ato de amor próprio. E amor aos outros também. Sim, porque você é o pilar. Você é o pilar da sua vida e você é o pilar da sua família. É isso. Quando uma mãe não tá bem com ela, o que acontece com o lar? Desmorona. Ela vai perder a paciência, então eu acho ela que se você quer uma melhor mãe... vai chegar tudo, então... vai gritar com o teu filho, porque vai estar com pavio curto, você tá cansada, você tá esgotada, um dia intenso de trabalho, chega aquela criança lá que não quer comer, que tá gritando, que não quer ir pro banho, aí você vai fazer o quê? Vai tomar banho agora! Agora, se você voltou da academia, você tá... Se você teve o seu momento de autocuidado... Gente, a minha paciência vai lá em cima, eu tenho... Aí você fala assim, calma.
Então, ele não tem culpa, ele é uma criança. Mas exatamente. Então, assim, e você se torna uma pessoa que cobra menos dos outros, né? Porque se você se cobra menos, se você é mais gentil com você, você também vai conseguir cobrar menos dos outros. Então, sim, eu acho que isso é uma reflexão tão legal da maternidade que hoje eu consigo executar. Mas não foi sempre assim. Sim, a gente vai vivendo e aprendendo, né? Enfim, esse episódio foi inspirado na coluna da revista Expressão sobre o mês das mães, que é um mês de que nós mães temos que sim aceitar que temos que cuidar de nós, nos resgatar, ter amor próprio, e isso tá aí na coluna para quem quiser. Pegue uma revista Expressão, leve para casa, leia com muito amor e carinho. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e também de dar um like aqui pra gente, né? Então, be the one!